poeta e um dramaturgo. Autor de vários livros, olha aqui. O Cinema dos Fósseis, Manual das Estradas em Dias Suspensos, Biografia Geral da Rua Única e um livro chamado De Peixes e Aquários, Poemas, Signos, além de outros, inclusive este aqui, em que nós figuramos como autores de uma antologia sobre o compositor Belchior. Ele é compositor também, o nosso dialogador de hoje, e me trouxe, além dos seus livros, CDs de uma peça chamada Tudo Que Eu Preciso Dizer, né? Tudo Que Eu Queria Te Dizer. Qual a outra? E outros, né? Enquanto a Cidade Dorme, e o grupo Bora, o movimento Bora, que é um grupo da cidade de Fortaleza. Enfim, é de autoria criativa. Ele é o homem da poesia, da letra de música e é inclusive editor de livros, inclusive deste livro sobre o Belchior, da editora Radiadora, se chama. O nosso dialogador de hoje é Alain Mendonça, está aqui ele, graduado em letras, com mestrado em letras e na área de linguística, o mestrado em linguística, sobre as canções que falam de Fortaleza, da cidade de Fortaleza. Ele que vem, portanto, de uma formação intelectual e acadêmica formal da Universidade Estadual do Ceará. Ele que foi, inclusive, prêmio recentemente, prêmio de poesia do prêmio José Teles do Ideal Clube. Alain Mendonça, vamos começar aqui pelo poeta? Vamos embora? Por onde você quer começar? Pela música ou pela literatura sem música? Talvez pela música, porque é a minha primeira relação com a palavra criativa é a canção, a letra de música. Né? E o que é que você diria a partir daí? Eu estou aqui me lembrando da definição do nosso querido Carlos Emílio, grande escritor, Carlos Emílio Corrêa Lima, que dizia que não há como não pensar sem palavra, que a única forma de pensar é pensar em palavras. Eu acrescentaria que até em silêncio a gente pensa em palavras, né? Então a palavra é fundante do próprio pensamento, é estruturante do próprio pensamento. Queria que você falasse a partir daí. A dança tem palavra, né? O que se faz mudo tem palavra, né? Tudo é palavra, tudo é linguagem, né? A linguagem da gente se concebe em palavras, né? A primeira arte com a palavra que eu me envolvo é com a canção. Eu nasci numa casa que meu pai pôs muitos livros e muitos discos em casa, né? Eu fiquei com a parte dos discos. E a primeira coisa literária, poética, foi pelas canções, né? Desses discos da música brasileira. Entregue as canções, como diz a música do Milton, né? E aí o Milton canta, mas acho que não é dele. O Caçador de Mim não é dele. Não, é Magrão e Sérgio Sá. E Sérgio Sá, exatamente. Entregue as questões, entregue as canções que nunca tiveram fim. Aí eu fiquei com a palavra das canções, né? A minha primeira vontade de fazer qualquer coisa em palavra, né, criativa, foi canção, foi letra de música. E aí depois veio o teatro, depois veio a literatura de papel, que eu chamo assim, os livros. E você consideraria o letrista um poeta? Sim. Que há uma certa... Sim, tem há uma zona aí de polêmica de celeuma em relação a isso. Tem uma discussão meio besta nisso aí, né? Mas assim, porque a substância é poesia, né? Se você pegar a poesia como substância, ela está na letra de canção, pode não estar também. Ela pode estar e pode não estar no poema enquanto substância, né? A substância poesia, a substância poética, né? E isso tem nas canções, né? Então, a diferença entre poesia, entre letra de canção e poema, são grafias e são vestimentas, né? O poema está no livro e tal, e a canção está vestida de música, né? E mesmo na poesia sem a canção, não musicada, digamos, a musicalidade. Sim, sim. Há os elementos há uma eufonia, digamos. Os elementos que formam, né, a poesia se passeiam, né, pelas duas áreas, né? Eu acho uma discussão bem não frutífera, né? E se você tivesse preconceituosa também, cara. Preconceituosa, né? De que só no campo da literatura, sem a música. É porque a ideia de que a música criaria uma aura para a palavra, que a poesia sem música
teria que ela própria fazer sem o coadjuvante do compositor. Essa coisa assim, cara, de dizer a letra de música é poesia, eu trago para o lugar da substância poética, da substância poesia. Que a substância poesia tem no poema ou não tem. Tem na letra de música ou não tem. Agora a poesia, assim, a letra de música é uma outra coisa do que o poema, né? E bem mais difícil, se você pensar que ela obedece a algo já determinado, que é a melodia, né? E você jogar algo ali que faça sentido, né? Que obedeça métrica, prosódia, tal. Porque tem a frase musical, não é? É. Tem a frase musical. Com todas as suas métricas e prosódias, né? Uhum. E aí você jogar algo ali que seja interessante, que seja bonito, que faça algum sentido, né? É um exercício talvez mais de elaboração do que um poema, não sei. Mas eu acho assim, se você pegar letras de canções do Chico, por exemplo, Fausto Nilo e tal, tirar da música e ler, você estaria lendo um poema também. Então eu vou fazer o que você está dizendo, porque eu estou vendo que você me trouxe Chico Buarque. Aliás, não vou fazer não. Eu quero que você faça, escolha aqui uma música do Chico, mas eu quero pedir a você que você escolha também um verso seu, um verso de música, para que o espectador tenha o telespectador tenha uma ideia do tipo de poesia que você faz. E até queria que você comentasse, se fizesse uma crítica de si mesmo, de que poeta você é. Mas escolha aí o Chico, já que você está falando disso. Porque o diálogo é assim, é algo que não está preparado, mas que nasce daqui, da interação da tua fala com a minha. Cara, E da minha com você, óbvio. Eu li esse livro da peça do Calabar, né, do Rui Guerra e do Chico, agora recente, e nessa ideia do elogio da traição, né? Do Calabar. É traidor, não traidor. E da literatura também, essa mistura da literatura com as várias roupas, né? A poética do Rui Guerra e do Chico vestida aqui em teatro, né? Em teatro e em música. Estou procurando aqui a da Bárbara. Tem inclusive a música da Bárbara, não tem? Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou, onde estás? Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. No meu corpo se escondeu. Minhas matas percorreu, os meus rios, os meus braços. Ele é o meu guerreiro nos colchões da terra. Nas bandeiras, bons lençóis. Nas trincheiras, quantos ais, ai. Cala a boca, olha o fogo, cala a boca. Olha a relva. Cala a boca, Bárbara, cala a boca, Bárbara. Ele sabe dos segredos que ninguém ensina. Ele sabe dos segredos que ninguém ensina. Eita, agora onde é que eu vou encontrar? Ele sabe dos que ninguém ensina. Onde eu guardo o meu prazer, em que pântanos beber. As vazantes, as correntes, nos colchões de ferro, ele é o meu parceiro. Nas campanhas, nos currais, desafinei. Nas campanhas, nos currais, nas entranhas, quantos ais. Cala a boca, olha a noite, cala a boca, olha o frio, cala a boca, Bárbara. Bom demais, né? Para ilustrar o que você estava dizendo. É poesia e ao mesmo tempo é uma coesão com a música. Mas agora eu quero ver a musicalidade na poesia do nosso dialogador, Alain Mendonça. Escolha, Alain, o que você vai dizer? Ou lendo ou de cor. Tem um verso de uma canção minha com o Fernando Rosa que eu gosto muito. Você vai dizer sem consultar mesmo? Só um trechinho. Ótimo. Que é essa coisa do frasista, né, que é muito do letrista também, né? A Aldir Blanc é um frasista sensacional, né? Talvez o amor seja a falta de engarrafamento, né? A ausência de engarrafamento, ele compara no Transversal do Tempo. Sim. Tem um verso meu na música do Fernando Rosa que é falando sobre o tempo. Tempo, dono de tudo que sou, passa em mim como os passos do amor. Tempo. Dono de tudo que sou. Dono de tudo que sou. Passa em mim. Passa em mim. Com os passos do amor. Como os passos do amor ou como passa o amor? Com os passos do amor. Com os passos do amor. Ele caminha com os passos do amor. A partir daí, se você quiser dizer, outro pode dizer, mas a partir daí, o que você diria do poeta Alain? Você conhece esse poeta? Faça uma crítica sobre ele. Que poeta é esse? Ele trabalha com que material, com que temática, com que literatura? Cara, em essência, assim, eu sou um sujeito curioso. E eu levei isso para
para a arte e muito para o letrista. Eu sempre fico pensando como é que a pessoa fez aquilo, sabe? E nessa eu vou passeando pelos ritmos brasileiros, né? E vou tentando entender como é a letra de um boi de matraca, de um boi de orquestra, de um coco de praia, sabe? De um baião, do maracatu de baque virado, um maracatu rural. Eu fico tentando estudar essa letra possível dessas canções, sabe? E aí isso me fez... A carreira de letrista, ela passa muito por esse pesquisar sobre que letra de música... Sobre gêneros e acontecimentos artísticos, folguedos, etc. E cada coisa dessa tem uma letra própria. Do universo vocabular, daquele... Um vocabulário que seja aquele... É isso? Quando eu escrevo uma letra sem música, que também tem esse processo, né? De fazer uma letra antes da canção, eu faço nesse universo, assim. Eu faço cantarolando e já sei que é um coco de praia, já sei que é um baião, já sei que é um maracatu, sei que é um boi assim... Num certo sentido, então, é um trabalho, digamos, um trabalho semelhante ou similar ao do dramaturgo, criando uma voz, uma persona para dizer aquilo. Você estuda o universo vocabular daquele folguedo e fala e bota na boca dos que vão cantar um linguajar específico, uma coisa antropológica, etnográfica, não etnocêntrica, etnográfica. Eu tinha uma brincadeira com o Wilton Matos, né, nosso parceiro em comum, que ele estudava o ritmo, a gente brincava com ritmos, né? Ele estudava o ritmo, eu estudava a palavra do ritmo. E aí eu fazia uma letra para ele fazer, a gente fez caboclinho, fez cirandas, fez vários tipos de canção brasileira, né, assim, a partir dessa brincadeira, desses desafios de estudos, né? E quando você não está nesse universo específico de fazer um poema a ser musicado para um determinado gênero ou universo cultural, você então escreve, digamos, num português mais alã, quer dizer, sem preocupações com personas, Sim. A persona é você mesmo, é o seu linguajar. É bem interessante, Ricardo, isso porque eu venho me afastando, né? Não me afastando da vivência, mas afastando a palavra, sabe? Do que é canção e do que é poema de papel, né? Poema para os livros, assim. Eu venho me afastando, assim, cada vez mais letrista, cada vez mais poeta de livros, sabe? E aí eu vou criando um dialeto próprio, um jeito de falar próprio, que eu sinto que eu vou me aproximando dele, sabe? Esse livro que está em mãos, né? Biografia Geral da Rua Única. Talvez seja o mais atual do Alan no que eu quero dizer enquanto poesia escrita, e sabe? O que é essa atualidade do Alan? É algo que passa, assim, pelo mais estranho, a palavra não óbvia, sabe? O desenho da palavra, a imagem, a busca de imagens, sabe? Ele é muito cinematográfico. De ensejar imagens. Por exemplo, na vastidão do mundo de solidões ambulantes, vez por outra, ao encontro de solidões que passam a andar juntas, até a confusa encruzilhada inevitável do tempo. Bonito, hein? Obrigado. Que bonito. E aqui eu fiz uma comparação, então, quando você está trabalhando com gêneros, o coco, o maracatu, seja o maracatu rural ou não, etc., etc., com o teatro. Fiz essa comparação. E você me trouxe um livro de teatro, Chico Buarque e Rui Guerra, da peça Calabar, o Elogio da Traição. E me ocorreu, então, colocar como uma coisa está imbricada na outra, nós estamos discutindo aqui sobre palavra, de que a palavra, quando vai para o teatro, ela vira fala. Portanto, ela pode mudar e deve mudar e vai mudar de sentido. Sim. Uma coisa é a palavra escrita, a outra é a palavra falada. E você lida, então, com essa migração da palavra escrita para a palavra falada. E o ator e o diretor de teatro emprestando novo sentido, novo contexto, nova aura. Isso é bonito, né, cara? É bonito, né? Porque a gente escreve, né? Eu e você... escreve para alguém dizer, né? Exato. E esse alguém que vai dizer, ele se engravida da palavra, né? Ele substancia a palavra. Ele traz para si, para ele dizer como se fosse dele a palavra, e é dele a palavra. É verdade. Né? E é bem bonito. Eu acho bem bonita essa coisa nossa da parceria, né? A gente é sempre múltiplo. A gente nunca é sozinho.
né? A escrita para alguém, seja para alguém cantar, seja para alguém dizer no teatro, né? Esse emprestar de palavras, né? Não é bem emprestar, mas esse propor vida comum, né? Entre a gente e os atores, as atrizes, né? Muda de sentido, não é? Sim, porque Muda de sentido. vai passar para ele, né? Vai passar para ele. Você escreve a palavra sempre, que é só sempre, e eu posso dizer essa palavra sempre Sim. de mil maneiras, né? Com mil sentimentos. E um jeito de dizer seu. E um jeito de dizer meu, É um sempre seu. É sempre meu. É um O ator sempre é seu. sempre um autor, né? Mesmo que não seja ele o literato, mas ele é sempre um autor. E eu estou lendo aqui, enquanto você falava, estava procurando uma coisa que eu acho linda nesse verso aqui, que é do Chico, que é: meu coração tem um sereno jeito e as mãos, e minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distante do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto, e se meu coração nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão do inseto. Puxa vida, que coisa linda, não? Mas tu fez igual a mim, assim. Quando eu acho a coisa muito boa, eu faço esse gesto assim de... Pra lá vai ser lindo assim. E é bonito porque ele diz assim: nós herdamos do sangue lusitano o amor, agora não sei mais Além dizer. da sífilis, é claro. Além da sífilis, é claro. Não é? E a censura nos anos 70, você sabe que proibiu essa peça. Sim, sim. Proibiu no ensaio geral da peça. É. E no disco, ele então fez um disco, uma capa. Tô vendo que você trouxe de capa de disco. Ele fez a capa, o Chico, a empresa, né? Branco, completamente branco. Né? Como se fosse. Tá tudo censurado? Tá. Sim. E só escrita a palavra Chico Buarque. Né? E na música, nesse momento do poema, dito eu não sei por quem nesse momento, ele diz que nós herdamos do sangue lusitano uma dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Essa frase, além da sífilis, é claro, foi censurada. Sim. Você então não trabalhou, você tem uma censura interna, claro, né? Sim, sim. No processo. Um processo interno de escolha de palavras. Tem uma coisa engraçada. Garimpeiro de palavras, como dizia o Drummond, né? Que o poeta é um garimpeiro de palavras. Tem uma coisa engraçada, cara, dessa peça também, quando ele, enfim, vai gravar coisas, né? E ele vai gravar com Caetano, um show com Caetano, no Teatro Castro Alves, na Bahia, né? Quando vai cantar a canção que é da relação da Ana com Bárbara, né? Sim. Quando vai dizer assim, não sei o que, nós duas, né? Aí tira duas... No poço escuro de nós duas. Aí sobe um aplauso que não tinha sentido algum para poder cobrir a declaração de que é uma né? relação homossexual feminina, né? Porque ela diz: Bárbara, deixa eu não sei o quê, vamos mergulhar juntas no poço escuro de nós duas. Que é uma referência não só ao amor, né, do poço escuro de cada um, mas também uma referência da genitália, né? O poço escuro de nós duas. E aí ele tira a palavra nós duas, né? E sobe um aplauso que não faz sentido algum. E a música fica assim: no poço escuro de nós... Deixa eu... acumulando de prazeres teu leito de viúva, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Essa coisa do garimpeiro de palavras, cara, tem a gente ficar chafurdando, né? Chafurdando atrás de palavras, e tem também o acaso, né? A palavra que vem quando você não estava mais esperando nada, né? Aí a palavra vem, aí você diz, é essa que estava faltando, essa que pode ser substituída por aquela, né? A gente está meio que, é um garimpeiro também deitado numa rede, às vezes, né? Que chegou ali, a palavra, ela fica rondando a gente, né? Olha aqui, o nosso dialogador de hoje, o poeta, o dramaturgo Alain Mendonça, mestre em literatura pela Universidade Estadual do Ceará, na área de linguística, me trouxe Belchior. Está aqui o disco Alucinação. Minha alucinação é suportar o dia a dia. Meu delírio é a experiência com coisas reais. O grande poeta e grande cronista, né, na música, Belchior. E eu também trouxe, olha aqui, porque eu estou junto com ele. Paixão por Belchior. O que há em Belchior que estimula, inquieta você, a ponto de você trazer para pautar a obra de Belchior, pautar o nosso encontro? Tem um episódio interessante, Ricardo. Eu juntei algum dinheiro, né? Isso na época de colégio, adolescente,
e passei na Praça do Ferreira, na antiga Toque Disco. E fiquei um tempão escolhendo um disco para comprar. E fiquei um tempão entre o disco do Belchior e o disco do Gilberto Gil. Fiquei um tempão ouvindo os dois discos e tal, a gente podia ouvir, né, nessa época, na loja e tal. E acabei comprando o do Belchior, só tinha dinheiro para um. Comprei o do Belchior, aquele que tem Conheço Meu Lugar, tudo de outra vez, né? Sim. Que inclusive Tudo Outra Vez é o texto que eu tenho nesse livro. Sim, porque esse livro aqui é um livro feito pelo Kelber, pelo Ricardo Kelber e pelo Alain, da editora Radiadora, que já está na 3ª edição, o livro chamado Para Belchior com Amor. Foi publicado antes da morte do Belchior, com contos, crônicas e cartas feitas a partir e com o título de uma das músicas do Belchior. No meu caso, eu trabalho com... Como Nossos Pais. Como Nossos Pais. E o nosso dialogador de hoje trabalha com o quê? Com Tudo Outra Vez. Você tem ligações de poesia com ele? Como é que você se imbricaria com ele? Eu escolhi essa canção, né, para escrever nesse livro. E o texto fala sobre isso, sim. Eu fui muito formado, enquanto artista, pelo pessoal do Ceará. Sim. Né? Eu me formei como artista pela música. Fagner, Belchior e Ednardo. Roger. E muito Roger. E muito Roger. Muito. E aí, a minha formação como artista vem muito da palavra deles, né? A poesia que há nesse trabalho deles, que aí entra Faustinilha, entra Brandão, né? Sim. Brandão, adoro Brandão, as canções de Brandão. Petrúcio. Ângela Linhares. Essa turma é incrível, é incrível, né? O pessoal do Ceará dos anos 70, dos anos 60, 70. Muito bem. E aí eu me formo como artista a partir dessas canções e no Tudo Outra Vez aí do texto, eu vou atrás disso, sabe? Da sensação dessa descoberta. A sensação de descobrir o mundo, descobrir artista, descobrir a beleza, a boniteza, a força, a dor, tudo que há de descoberta na arte de alguém, né? Mas você acha que a sua poesia, a sua literatura tem conexões com essa música do Bel, por exemplo? Ou do Roger? As imagens que eles fazem, né? A poesia cearense na música é muito forte. É tanto que foi motivo da sua tese. A sua tese como se chama? A sua tese não, a sua dissertação de mestrado. Fortaleza Cantada. Fortaleza Cantada. Um diálogo litero-musical com a cidade. Com a cidade. Você analisa, então, você faz análise de discurso, é isso? Sim. A partir das letras, das músicas. A partir das canções que falam sobre Fortaleza. Que falam sobre Fortaleza num determinado período? Acabou sendo... Porque se fala de Fortaleza desde os anos 30, 40, né? Aliás, desde o século XIX, mas enfim. Acabou sendo a um determinado período, que foi os anos 90. 90, tá. Mas eu, quando comecei a estudar, eu chafurdei em tudo, né? Assim, da década de 30, né? Com Lauro Maia, etc. Até os anos 2000 e pouco agora. Vamos lembrar de Lauro Maia e de Luiz Assunção, não é? Com Adeus para Iracema, o outro com Vila Monteiro, e fala tanto de Ceará, Fortaleza. E Gordurinha também, né? Gordurinha. Fala da Praça do Ferreira. Lá na Praça do Ferreira, que ventinho bom. Praça do Ferreira, que ventinho bom danado. E aí, por questões de dissertação, né? A gente vai reduzindo coisas e tal. Afunilando, como se diz na universidade. E aí você se prende a... Eu fiz os anos 90. Anos 90. Que é a música plural. Né? O movimento da música plural, que é do Flávio Paiva, né? Idealizado pelo Flávio Paiva, que tem Davi Duarte, Kátia, Edmar Gonçalves. Kátia Freitas, né? Edmar Gonçalves. Essa geração aí, Serrão. Ah, bom, e não é o pessoal do Ceará, então? Não, na tese... Já é 90, Na claro. dissertação é 90. Porque o pessoal do Ceará é 60, é anos 60, final dos anos 60 e 70. Depois da dissertação, depois da defesa, né? Eu fiz um livro com esse título que eu recupero todas as canções que eu trabalhei, tal. E não está aqui não, né, o livro, não? Não, ele só existe em e-book. Outra pergunta. Tá aqui uma música que eu trouxe para você? Que eu pesquisei e disse, essa é a que vai emocionar. Mais ainda do que as outras. Me disseram que essa pega você. Está por fora, Não tá nesse disco, né? anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Por
que essa música, me disseram que é a música que acompanha você há tanto tempo? O medo que ele fala, né? O medo que está presente na gente, o medo desse país, né? O medo em cada lugar desse país, o poeta escondido no porão. Aumenta. Alteia, como diz o outro. E ele diz o medo Ceará, o medo Fortaleza, o medo Florianópolis. Ele cita todo o mapa, né? Uma cartografia. Pequeno mapa do tempo, né? Sei. É mapa do tempo o nome, não é? Pequeno mapa do tempo. Pequeno mapa do tempo. Cara, esse poeta escondido no porão e esse medo do Brasil inteiro, né? E é um tema recorrente do Belchior, porque eu estou me lembrando que na hora do almoço, ele fala medo, medo, medo. Pai da cabeceira, cada um guarda mais os seus segredos. Eu tenho medo que Natal, Vitória, eu tenho medo, Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás. Eu tenho medo, Salvador, Bahia, eu tenho medo. Quando ele vai falar Ceará, Fortaleza, ele fala morte é certeza. Morte é certeza, medo Fortaleza, medo Ceará. Como se a vida, ele rodasse e a morte é a certeza, né? E ele, engraçado que ele fala morte nesse lugar, né? Quando ele se remete a Fortaleza e a Ceará, né? Paixão, morte é certeza, medo Fortaleza, medo Ceará. Eu tenho medo estrelado. O que é essa volta toda, né, cara? Medo Fortaleza, medo Ceará. Por que isso toca tanto você, Alain? O medo da morte, o medo dos sonhos do Brasil. Até na vitória ele diz no poema, né? Sim. Até na vitória ou depois da vitória eu continuo tendo medo. Cara, eu trouxe um lápis, cara. Que nesse lápis aqui tem um relógio. Tem um relógio? Tem. Um relógiozinho aí. É verdade, isso aqui. E o lápis, ele se desfaz, né? Enquanto você usa. Vamos falar desse tema no próximo segmento? Sim, sim. Chegou a hora de um pequeno intervalo e é bom porque ele já colocou em pauta o próximo objeto, porque vocês sabem que cada objeto que o convidado traz vai ensejando, pautando os temas que povoam o nosso encontro, o nosso diálogo, neste caso de hoje, com o poeta e dramaturgo e editor Alain Mendonça. Biografia geral da rua. Eita, manual das estradas em dias suspensos. O cinema dos fósseis e peixes e aquários. São livros de poesia do nosso dialogador de hoje, que é mestre em literatura na área de linguística pela Universidade Estadual do Ceará, compositor, poeta letrista e editor também. E dramaturgo, eu me refiro a Alain Mendonça. É com ele o nosso diálogo e ele me traz, como todos os convidados, os objetos. E os objetos vão, digamos, criando um clima para a gente fazer uma amálgama aqui, que é como a gente concebe um diálogo a partir dos objetos. E ele estava falando no segmento anterior, ele estava querendo pautar um lápis que ele me trouxe, que tem um relógio, o tempo e esse lápis que vai se desfazendo. É disso que ele vai falar agora. A gente estava na canção do Belchior, né? Do tempo. Sim. E esse medo, né? Medo. O medo do tempo, o medo das cidades medo, e tal, né? O medo desse Brasil e desse andar, né? E desses sonhos, enfim. Eu estava falando que o lápis, esse lápis tem um reloginho, né? Aí tem essa referência ao tempo. E o próprio lápis tem o seu próprio tempo, né? Ele vai sendo consumido enquanto se usa, né? Exato. E ele vai se acabando com o próprio tempo, né? Vai se acabando também. E o medo da gente, autor, é talvez não dá tempo, né? Talvez não dá tempo a gente escrever tudo o que quis escrever, tudo o que quis dizer, né? E acho que isso é um medo constante. Ou escrever e ninguém ler. Ou escrever e ninguém entender como você gostaria que entendesse. Né? Ou passar o tempo que você escreveu. Você escreveu e ninguém leu, e se passou e se perdeu, né? Ou então você escreveu alguma coisa que não cabe no tempo, está noutra temporalidade, também tem isso, né? Grandes artistas que escreveram e só foram compreendidos 100 anos depois.
Agora é um medo meu forte, o tempo que finda. O tempo que finda, medo da morte. O não dá tempo de fazer tudo que se quis fazer, que se quis dizer, se quis criar. E tem sabe? sentido? Agora eu vou dar uma de psicanalista aqui. Tem sentido esse medo quase obsessivo da finitude? Claro que é um medo ontológico, né? De finitude. Nós temos a finitude. Diz que a única questão realmente fundamental é essa. Lidar com essa nossa finitude. Mas no seu caso, tem alguma especificidade? É algo mais ligado ao criador, né? A vontade mesmo. De criar, a vontade... É algo que mexe muito comigo, o desejo de criar, o ato de criar, né? Essa coisa do se seguir criando, e mexe também ao contrário. O tempo que passa assim sem criar é um tempo ruim, é um tempo triste, né? Essa coisa da vida, da engrenagem da vida comendo a gente, né? A vida é, digamos, ordinária, né? A vida ordinária. A Clarice Lispector dizia, quando eu não escrevo, eu estou morta. Você lembra da entrevista? Exato. Que ela tem a última entrevista que ela deu em fevereiro de 1977, e ela vai morrer em 9 ou 10 de dezembro desse mesmo ano. E ela diz isso, quando eu não escrevo, eu estou morta. Aí, inclusive, ela diz assim, agora mesmo que eu não estou escrevendo, eu estou falando do meu túmulo. Estou falando morta, né? Que loucura. Você também se sente assim? Não estou escrevendo, não estou produzindo, eu estou morto? Os dias de não são pesados, né? Até que dias que vem um sim da poesia, assim, eles melhoram um bocado, né? E você faz poesia, como o Ricardo Guilherme agora está fazendo, como um trabalho diário, como se fosse assim, um contrato, eu tenho que ir, eu tenho que escrever. Não, cara, infelizmente mesmo. Hoje assim. eu posso me dar esse luxo, digamos. Eu escrevo profissionalmente, assim, diariamente, né? Eu sou muito consumido pela editora, né? E editora? Agora. Editora Radiadora. Ela tem um perfil? Você gostaria de falar? Tem um perfil... Ela é um perfil de publica só assim, vai por ali, como é? Isso é um botão que eu trouxe também. Hein? Um botão. Eu sei. Digo, mas a sua editora tem uma linha de editoração? Cara, a gente tem a ideia uma editoria, de livros bons e bonitos. O livro como obra de arte. O livro bonito. Tá. Mas não bonito apenas na capa e tal. O miolo desse livro é vermelho, né? É vermelho, é. O que leva para algumas sensações e tal, né? Sei. O espaçamento, o jeito de lidar com o livro como um todo, né? Sei. O papel, a fonte, tudo, né? Mas não está ligado a gênero e nem a naturalidade dos autores. Não. Autores cearenses, ou determinados temas. A editora Radiadora tem um perfil político, né? De o Ceará Grande. A gente gosta muito de procurar autores do Ceará Grande, né? Infelizmente, o nosso estado tem o equipamento, a grana investida muito na capital. Né? Isso o Ceará Grande, você fala, é o Ceará todo. O Ceará periférico, assim, além da capital. Além né? da capital. E aí tem uma literatura muito forte, cara, feita no interior, muito forte, que acaba sendo um tanto quanto prejudicada em termos de grana, de produção, por causa dessa falta de investimentos, né? Além da capital. Bom, você me trouxe além dos livros, dos poemas, o que mais que você gostaria de colocar? Seria esse botão? Esse botão... Você é jogador de time de botão, é isso? O que é? É a infância? A infância. A casa que meu pai nasceu e que eu me criei assim, né, a minha tia vendia botão. Pregava botão. Eu pensei que fosse jogo de botão, não. Também, joguei muito botão. Mas a minha tia vendia botão. E o botão é um elemento da costura, né? Da casa, do que se junta e tal, né? Ou não se junta. Esse aí, por exemplo, se perdeu, né? Se perdeu da linha. E é uma coisa bonita. Quando você usa o botão, ele entra na casa, mas ele sai. Ele se expõe. Sim. Ao invés de se resguardar. Tudo a gente faz poesia, né? É uma filosofia. A Adélia Prado, eu queria até que você comentasse isso. A Adélia Prado diz assim, num poema dela, assim, ou numa entrevista dela, diz assim, quando eu fico triste quando eu olho para uma pedra e vejo só a pedra. Sim. Tem dias que é só pedra, né? Tem dias que é só pedra. Você também tem dias de pedra que olha para o botão e o botão é só botão? Que olha para esse elefante e para essa arte aqui das areias, lá de Morro Branco, ou naquela outra cidade, né? Não é o nome da cidade? Canoa Quebrada, Majorlândia, e só vê
areia e não vê arte? Não vê Cara, algo que transcende cara, a areia? não. Eu sempre vejo Você além tem da dias de pedra. Adélia ou não? Tem dias de pedra? Não, eu sempre vejo além da pedra. O que o diabo vejo é a porra do relógio, entendeu? Assim, é algo exato, assim. Eu estou vendo além da pedra, mas não dá tempo para parar agora para lidar com Para isso, lidar entende? com isso. Eu E nunca... tudo isso aqui a ver com a sua infância? Então, por que você trouxe o botão, a garrafa com paisagem? O botão era... do Ceará Grande, na era praia? uma imagem, cara. Era uma Esse imagem elefante? O botão era uma imagem da gente que se desfaz das casas, né? A gente se desfaz da linha... Assim como esse botão se despregou da É. linha e da casa. É nessa ideia, assim, de que o botão é um elemento de costura e de casa, mas que a gente vai se saindo disso, né? A vida vai nos soltando das casas, das nossas linhas que se amarram, o que não é bom, não é ruim, né? Nessa ideia de que a vida vai passando e a gente vai indo, se refazendo. Pode ter uma recostura, né? Uma recostura. Algo que estava no lugar e que vai para outro. Como é a própria casa da minha família, né? Já não é mais, enfim, já não se tem mais botão, não se emprega mais botão e tal. E você também se considera um botão fora da linha também? Sim, é uma imagem mais ou menos dessa, que a gente vai... Eu trouxe também o Mapa Mundi nessa ideia também, de que a gente vai se desfazendo dos lugares da gente, né? Quando a gente vê o nosso lugar de longe, né? Quando a gente sai do país e vê um Brasil olhando de longe, há uma certa mudança de olhares, assim, né? De desprendimentos. A possibilidade de você morar em outro lugar lhe desfaz um tanto da costura, né? do seu pé na linha. terra e tal, E sabe? você teve essa experiência? Eu tive a experiência de 2 anos na Suíça, mas era uma relação, né, que se findou. Mas como ela existia, eu pensei em ficar lá. E para ficar lá, eu iria estudar lusofonia na Universidade de Lausanne. E nessa hora aí, muita coisa se desprega, né? Se você está aceitando morar fora, ou um desejo de morar fora, né? Aí depois eu volto para o mestrado em linguística. E era uma Suíça? Não, era brasileira. Era uma que morava... Suíça na Suíça? Não. Hoje é Suíça naturalizada, né? Mas é uma brasileira. Mas hoje você está casado, eu sei que isso aqui tem a ver com o seu casamento. São José, porque você casou no Teatro São José. Casei no Teatro São José. Todo mundo vai te casar na igreja e você casa numa cerimônia do sagrado, teatro. Né? Hein? No lugar sagrado. No lugar do teatro, né? Gente... E do teatro que tem o nome do nosso padroeiro do Ceará, não é? Que é São José. Que é outra imagem também, né? Eu sou do interior, sou de Russas. Essa coisa da água, né? Da espera da água, da vontade né? De que nasça coisas e tal, né? Que a gente sobreviva do que venha da chuva, da terra e tal. Sim, porque tem a ver com São José, porque o São José não é só o padroeiro do Ceará, e além de ser um homem popular, né, do povo, era um carpinteiro, etc. O dia do nosso santo padroeiro São José é o dia, digamos, que marca a última esperança do sertanejo em relação à chuva, não é verdade? Sim. Há uma certa crença de que uma certa compreensão de que, se não chover até o dia 19 de março, não vai haver um bom inverno, que é o dia exatamente consagrado pelo calendário religioso a São José. E eu casei no Teatro São José com a Roberta e a gente fez esse livrinho. Você casou com a Roberta e fez um livro com ela. Esse Manual das Estradas em Dia Suspenso. Está aqui. Manual das Estradas em Dia Suspenso. E o casamento da gente foi um lançamento desse livro, um sarau, a gente juntou muitos artistas. Com Roberta Laena e Alain Mendonça. E o primeiro nome dela, apesar dele ser escrito com A, o primeiro nome, né? E ela ser com R, portanto, numa linha alfabética, numa ordem alfabética, deveria vir o nome dele? Não, ele põe o nome dela. Isso é um ato de amor também, né? Sim. E de reconhecimento, claro, não só de amor, de reconhecimento do talento, da complexidade, da competência da poeta. Tem algum poema só dela que a gente pudesse dizer? A gente fez os poemas juntos. Os poemas foram juntos? Foi. Tá.
Tá, não é um poema, uma coletânea de poemas seus e outros dela, não. A gente Vocês fez escreveram juntos. É uma experiência e é uma história, fantástica. é uma história bem bonita, Ricardo. Casar porque com a poeta, que coisa linda. a gente fez, ela mandava um verso para mim e eu fazia outro, mandava para ela. Já e tal, casados? tal. Não, antes do Aí esse é casamento. namoro. Namoro criado a partir, Cara, sedimentado a partir das palavras e do poema. E Diga um exemplo aí. E a gente E o contrário também acontecia? Ela mandava um verso Sim, sim. e você mandava também para ela e ela completava? Eram as Tá. provocações poéticas, né? Provocações poéticas. Eu queria ver então como é que o resultado disso. Com Alain Mendonça, o poeta, e Roberta Laena. A gente estava assim em algum lugar, Ricardo, aí aqui no celular, né? Ela mandava um verso para mim, eu mandava outro, a gente assim, né? Aí eu fiquei pensando que o pessoal dele pensando assim, cara, que casal estranho, né? Aqui, podendo estar namorando, conversando, estão no celular. Cada os um dois, no seu né? celular, mas... Que lindo. E a gente estava fazendo poesia. Diga aí, Eu poema gosto da muito- Roberta Laena, o nome. Eu gosto muito dessa aqui. A gente estava em São Paulo, nessa vivência, né? De fazendo poesia. A vida cruza os jardins de vidro no frio da cidade. Eu quero fazer poesia com você, meu bem. A conversa da mesa ao lado lembra tempos cansativos. A conversa da mesa ao lado, da mesa ao lado, lembra tempos cansativos. O jornal na parede ao lado balança em berço esplêndido, de lado a lado ao sabor do tempo cansativo de cada mês. O garçom é de um cansaço prestativo e termina em pizza, a pizza terminada no país ao lado, inacabado. Guardamos alguns poemas incompletos nos celulares cansados. Dispensamos a direita cansativa do taxista e fomos a pé pela Paulista insone. Acordamos o medo e a poesia veloz. Põe tua mão em minha cintura que o medo se dissipa no neon. À direita, um país se dissipa. Do lado esquerdo do coração das palavras, sonhamos com o fim da noite. E cada verso foi assim, partilhado? Você escreve um texto, manda para ela complementa, aí volta para você. É um diálogo poético, é isso? E a gente Que vai experiência bonita. vivendo, né? Hein? A gente vai vivendo. As coisas acontecendo, a gente andando na Paulista de madrugada. Sim. E a cintura, né, do aconchego de caminhar junto. E os versos indo, chegando, a gente fazendo os versos, né? No decorrer dessa caminhada aí, nessa noite. É bem bonito porque essa troca, né? A troca de poesia e do que a gente vive, do que a gente sente, do que a gente pensa, né? Porque também é um poema político. E é uma experiência, muita gente também é problemático às vezes, quando o tema surge, de que partilhar a mesma profissão é complicado, porque trabalham juntos, brigam juntos e trazem as brigas do trabalho para casa. É verdade. Eu queria que você filosofasse sobre isso, sobre estar casado com um escritor casado com a escritora. A editora é nossa, né? Então, há os pensamentos também práticos da editora, Pois né? tem trabalhos, né? Sim, sim. Mas a gente se dá muito bem, assim, porque é como se ela permite a minha doidice acontecer mais, ela é muito mais centrada que eu, e eu sei disso, então eu disse, não, cara, essa coisa com o juiz aí é tua, deixa eu mais maluco mesmo. E aí combina nas diferenças, né? Do aceitar da diferença, assim. A gente tem visões diferentes sobre coisas objetivas, mas que ela permite que eu... Cara, isso aqui é seu e vá... E quando se põe um juízo na coisa, eu deixo ela... não, cara, é sua decisão sobre isso aí e tal. E o lance da palavra, cara, dos dois escritores, é muito bonito, assim, nós dois, porque realmente não tem essa vaidade da disputa, sabe? Sim. Não há importância nenhuma quem é melhor que o outro, sabe? Assim, E vocês são poetas diferentes? sim, ela é mais prosa e acadêmica. Ela é mais ela é formada em Direito, doutora em Direito, e tem a pegada mais da pesquisa, né? Ela escreve nesse livro nosso, né? A do Belchior, ela fala como o diabo gosta. Sim. E aí tem uma pegada poética diferente, assim, mas um tanto mais pensativa, reflexiva, politizada, né? De uma ideia do feminismo, tal. Eu sou mais amalucado, né? A palavra mais solta, mais em busca da imagem e tal.
52, como o diabo gosta. 52, deixa eu ver. Tá aqui, Roberta. Laena. Sempre desobedecer, nunca reverenciar. Ela vai para o poema. Claro, todo mundo vai para a letra do Belchior e a partir daí começa a fazer. Você diria que ela é uma poeta mais, como se diz? Mais acadêmica, mais ligada à pesquisa? Ela é mais, o universo da palavra dela é mais da pesquisa, né? E quando ela vai para a arte, assim, como a poesia, como a crônica, ela traz uma ideia mais concisa, né, de uma defesa ideológica e tal. Eu sou mais solto, mais em busca de imagens e tal. É como se eu fosse um pintor. E ela uma ensaísta. É exatamente. Isso? Você é um pintor com palavras e ela uma ensaísta. E aí, nessa experiência bonita de fazer poesia em conjunto. Antes do objeto surpresa, só falta colocar em cena o que é isso aqui? Uma caixinha de música. Caixinha de música. Toca tão baixinho. La Vie Rose? Acho que sim. Je vois la vie rose. Por quê? Cara, essa caixinha de música é da Roberta, que da Roberta? Uma amiga trouxe da Espanha para ela. Deixa eu ver aqui. Trouxe da Espanha. E eu pensando, né, no que trazer, eu pensei na coisa de que eu não sei bem de onde vem minha família, sabe? Não sei se vem da Espanha, de Portugal e tal. E eu pensei nisso, no que a gente não sabe, mas está dentro da gente, né? Essa canção dessa caixinha de música está dentro de mim. O que vem desse lugar da Península Ibérica também está dentro de mim, sabe? E a música que eu faço, a música que eu faço, a música que eu sou, né? Pensando nisso tudo, assim, nessa formação da gente enquanto sujeito. Veja, uma brasileira dá de presente ao namorado brasileiro, ao marido brasileiro, poeta, uma caixa de música que toca uma música francesa e ao redor do aparato da música francesa, mesmo sendo comprado um objeto da Espanha, é escrito em italiano. É uma música, é uma partitura, aquele ritornello, etc. A música, trovato nella música, quer dizer, é italiano, é francês, é brasileiro e é espanhol. Chegou a hora do objeto surpresa com o nosso dialogador de hoje, que é o poeta, mestre em literatura, em linguística, melhor dizendo, pela Universidade Estadual do Ceará, graduado também em letras, e é compositor, letrista, poeta, editor. Eu vou passar para ele o que eu trouxe, para ver se ele vai gostar, mas eu queria abrir primeiro o que ele me trouxe. Que foi, como você é convidado, você tem as prerrogativas aqui de ser o primeiro. Oh, claro! Ele me trouxe, eu não sei o que é, entregou a produção. A produção colocou. Não abra agora. Agora que a gente vai comentar cada coisa. Eu quero que você comente. Eu queria que você comentasse. Opa, o que é isso? Uma caixinha. Tô pegando, tô vendo que é uma caixinha. Agora, o que é isso? Eu não sei, vamos ver. O que foi que o Alain Mendonça me trouxe? Uma mala. Com a palavra Alain Mendonça. Dentro da mala tem o quê? Não tem nada, só a mala. Não tem nada, é só a mala. Não, mas tem uma foto. Tem uma foto. Aqui, olha aqui. É um grupo de cangaceiros tocando música, tocando um forró, dançando. Parece aquele baile perfumado, aquele filme do baile perfumado. Sim. Que é que o Benjamin Abraão documentou, né? Um baile também. Aí já é outro filme. Mas, enfim. Por quê? Com a palavra Alain para dizer o que significa, o que motivou a trazer esse objeto para povoar aqui o nosso encontro. Cara, a gente artista, né? Tem sempre a vontade imensa da palavra viajar, né? Da palavra ir, pegar viagem, né? Encontrar outros ouvidos, outros olhos e tal. E essa mala, né, nordestina, essa mala que é a mesma a mala do folheteiro, né? Sim, o folheteiro vende que vai levando nas feiras e tal. O seu cordel. O que me remeteu a essa mala foi isso, a mala do folheteiro, a nossa mala de viagem, né?
a vontade de pegar mundo, mesmo com o medo do Belchior. Mesmo com o medo do mundo, viajar. E essa vontade da gente, nordestino, do que é nosso, o que tem na nossa mala, né? O que a gente leva, né? E essa vontade de mundo, de viajar, de se comunicar, né? O que representa essa mala aí? Bem a essência da gente, Nordeste, né? A alma mais profunda e o mundo. E o mundo. E o pé a no mala mundo. e o mundo. Vou colocar aqui. E olha o que eu trouxe para você. Ele me trouxe uma reflexão tão linda sobre o mundo, sobre o artista que viaja com as palavras, mesmo não se modificando, não se mudando, não se transmitindo para outros espaços, né? Fisicamente. Eu trouxe, o que é isso? O primeiro livro seu. Não é isso? Rapaz, o bichinho amareladinho, rapaz. Olha aí, eu tenho o primeiro livro, Varandas, de Alain Mendonça. E quero que você leia um poema. Esse livro foi publicado em 2004. E tem os poemas seus. No lançamento você estava nesse dia? Hein? Você estava no lançamento Eu desse estava livro? no lançamento desse livro. Foi lá no... Maguchi. Maguchi, na cidade de 2000. exatamente. Eu estava presente e era o primeiro livro, lançamento para o mundo, digamos, para o mundo, né? Ou pelo menos para o nosso mundo, do poeta Alain Mendonça. Leia um poema. Eu trouxe o primeiro poema, portanto, de quase 20 anos atrás, não é isso? 2004? 2014, 18 vai fazer anos, 20 anos, 18 anos, né? E esse livro é interessante, cara, porque ele tem aqui, ó, os desenhos do Yuri Yamamoto. Eu sei. Bem... E o prefácio de quem é? Do nosso amigo em comum? Prefácio do Tiago Arraes. Tiago Arraes, o nosso... Aliás, o livro é do Tiago Arraes, viu? Porque o meu... eu doei toda a minha biblioteca para a Universidade Federal do Ceará, então O texto deve da estar lá. contracapa do Rafael Martins. Rafael Martins, deixa eu mostrar então. Rafael Martins, a contracapa, não é? Onde ele diz, Alain é assim, vive, sente e sentindo escreve, simples, clarinho, natural. E o prefácio é do nosso amigo Tiago Arraes. O que você disse ele? Para o parceiro, amigo, irmão Tiago Arraes, estas nossas varandas, poesia eterna sempre. É poesia e ternura sempre. Obrigado pela companhia, Alain Mendonça, dia 5 de fevereiro de 2005. E eu quero que você diga um trechinho, e eu quero ler um trechinho do prefácio do Tiago Arraes. Vamos à poesia do nosso dialogador de hoje, Alain Mendonça, nos últimos 3 minutos do programa Diálogo, do nosso encontro recheado de poesia, pleno de poesia, com Alain Mendonça. Escolha aqui uma poesia para a gente terminar o nosso encontro, porque eu ainda tenho que ler um trechinho do que diz o Tiago Arraes, esse escritor, esse doutor em teatro e professor do IFCE, Tiago Arraes, e diretor de teatro, claro, Tiago Arraes. Poeta poema. Pelos porões, bosques e jardins, um homem reinventa um universo. Novo outro, outras vidas, raízes, verbos, novos versos. Clorofila, olhos rumo ao sol e lágrimas de amores não secretos. Numa explosão de multicores, o homem procura um sustento. Não é pão nem água, são sonhos que povoam seu vasto pensamento e o cobram cada dia e trocado amarra de poder parar o tempo. Homem bicho de latas e palavras reinventa amores e saudades. Medonha erupção da ausência, nome de vulcão e de cidade. Tudo que o faz ser pássaro morto é a ferida viva que sempre arde. Homem-arte em carne viva observa tudo muito atento e explode no ventre novas cores, as ânimas de novos pensamentos. E num corpo suado de mulher, o poeta redescobre o nascimento. Olha, uma recorrência, querer parar o tempo. Percebi enquanto você lia. O porão e o parar o tempo. Que lindo, hein? Mas, obrigado. E, como sempre, ele escreve lindamente o nosso Alain Mendonça, que ganhou o prêmio recente, agora o mais recente prêmio de literatura. Eu vou pedir, inclusive, que se ele souber decorar um trechinho para terminar o programa. Mas antes eu queria que ele lesse esse poema que ganhou o prêmio do Ideal Clube. Mas eu queria ler
um trechinho só, uma coisa de um parágrafo, do que o nosso Tiago Arraes escreveu. Tiago Arraes, que já percebia quem era Alain Mendonça em 2004. Ele diz, há muitos poetas em Fortaleza, poucos como Alain Mendonça, e isso é muito. E do jeito dele, só ele, e isso é tanto. Quero aclamar esse jovem poeta, não como uma coisa etérea, mas feito a luz que me invade a persiana do quarto. Aclamar ele, justo ele, que não vê critérios e níveis para a poesia. Eu vejo, a de Alain Mendonça é um arranha-céu. Claro que o texto já é poesia também, mas nós estamos aqui, no final ele diz, Fortaleza e seus músicos e miseráveis playboys, há uma rosa branca que folheia-se diante de vós. Chama-se Alain Mendonça, poeta, como o mesmo, quer dizer, o poeta Alain, sabiamente diz, poeta o tempo inteiro. Você é poeta o tempo inteiro, Alain? Nessa época era um pouco mais. Termine lendo um verso, pelo menos, você dizendo um verso do prêmio, do poema que ganhou o prêmio maior da literatura do Ideal Clube. Cara, eu não lembro do poema lembra? de cabeça, mas eu lembro da imagem. Qual é a imagem? Eu posso dizer a imagem. Vamos né? terminar, assim, o nosso encontro com o Alain Mendonça. Vai lá. É um pescador, chama Linhagem, né? O poema chama Linhagem. É um pescador que pela 7ª vez em vão tenta impedir sua semelhança de sair do lugarejo. A filha comprou a mochila de nome estranho, que esperava nervosa no canto da porta, e o almoço foi novamente peixe com pirão. A menina vai embora, o pai acompanha até determinado lugar do lugarejo e a menina começa a correr e o velho não acompanha. E da janela de casa, a mulher, a mãe e a mulher do pescador vê a cena, né, acontecendo, e o velho entra no mar em hora errada. Então aí tem o tempo da espera e do silêncio, né, a ausência disso tudo, e de um morro alto do lugarejo, a mulher, com o terceiro cachorro da linhagem da espera, vê um resto de mar, um resto de tempo. Tempo. Me parece ser essa uma recorrência na obra dele, esse medo de não dar tempo, de não estar sempre a tempo das coisas, da poesia, da sua palavra. Obrigado, Alain Mendonça, pela sua presença. E o tempo do programa acabou, porque aqui tem tempo. Mas estaremos de novo no outro tempo para mais um programa da série Diálogo.